E aí, tudo bem? Este planejamento é para o texto do Enem de 2015, tá? O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá certo? Bom, vamos lá. Lembrando que o objetivo do planejamento textual é treinarmos diversos projetos de texto. Este é o objetivo, ok? A partir do momento que nós nos deparamos com diferentes projetos de texto, é natural que nós, com o tempo, né, com a maturidade, aí, com o treino, a repetição desses textos, a gente acabe selecionando alguns projetos aí que são mais interessantes para nós. Bom, a proposta então para hoje de introdução, nós temos aí duas opções, tá, de teses. Então vocês podem escolher uma, ok? É interessante que vocês escolham uma, tá? Lembrando que é importante, né? É fundamental retomar, escrever o tema, tá? Na introdução. Então, nós temos aqui a frase, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É importante ela aparecer na introdução, tá? Então, vocês vão poder discutir essa questão a partir da seguinte opção. Na verdade, são essas duas opções, vocês não vão fazer as duas, vocês vão escolher, né? Então, vocês podem discutir essa questão da persistência da violência contra a mulher, tentando pensar sobre os motivos, né? Por que essa persistência existe? Por que ainda a violência contra a mulher ainda persiste, né, na sociedade brasileira? Então, vocês podem apresentar como causa, como resposta a essa pergunta, a sociedade patriarcal, né? A violência contra a mulher ainda existe porque a sociedade brasileira ainda é patriarcal, é machista e etc, tá? Esta é uma das opções. A outra opção é vocês discutirem este problema a partir da análise de suas consequências. Então, vocês podem dizer, por exemplo, que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira ainda é uma realidade e apresenta, né, este problema apresenta sérias consequências aí, como por exemplo, casos de violência tanto física quanto verbal, tá? Então, é importante que antes de vocês começarem a escrever, vocês já resolvam aí o que vocês vão fazer, tá? Quem escolher, então, discutir o tema a partir da apresentação de uma causa, né, da sociedade patriarcal enquanto causa, vai escrever no segundo parágrafo o que é a sociedade patriarcal. Esse conceito de sociedade patriarcal pode ser entendido como? De que forma? O que é? Só que vocês vão fazer isso a partir de uma citação, tá? Então, vocês podem aí pegar qualquer sociólogo, filósofo, qualquer pessoa, qualquer estudioso aí da área e dizer que, segundo essa pessoa, a sociedade patriarcal é isso. E apresenta essa sociedade patriarcal. Vejam que o segundo parágrafo, ele vai ser um pouco mais, mais expositivo, tá? Se vocês apresentarem uma citação que apresente, que fale, porque na verdade vocês podem apresentar, como vocês vão apresentar o conceito a partir de uma citação, é possível que essa pessoa fale da sociedade patriarcal de uma forma crítica. Então, se a pessoa apresentar esse conceito de forma crítica, é importante que você saiba o seguinte: você concorda com essa crítica ou você discorda? Porque isso tem que transparecer no seu parágrafo. Como eu estou pedindo para apresentar o conceito, se vocês apresentarem uma pessoa falando sobre a sociedade patriarcal apenas de uma forma expositiva, então o seu parágrafo vai ficar expositivo, tá? Então vai depender da citação, ok? Eu quero que vocês entendam este projeto de texto como um desafio mesmo, tá? Não é para procurar qualquer citação falando sobre a sociedade patriarcal. Você tem que tomar o cuidado, porque o seu parágrafo, ele pode ser predominantemente expositivo ou não, a depender da citação que você escolher, tá certo?
E aí, no terceiro parágrafo, então, vocês vão analisar esse problema de uma forma mais detalhada, né? E aí entra aquela, né? Eu sempre comento assim, ó, os parágrafos de desenvolvimento, eles devem conversar com a tese, eles devem conversar com a sua tese. Então, se aqui você está nesse terceiro parágrafo aqui, analisando o problema apontado no tema, qual que é o problema apontado no tema? É a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E você apresentou uma causa para este problema, que é a sociedade patriarcal. Então, veja que a sociedade patriarcal, o conceito que você vai apresentar, então, neste primeiro parágrafo, neste segundo parágrafo, né, no primeiro de desenvolvimento, ele deve ser, então, um problema, tá? Não, senão fica incoerente, tá certo? E aí, a partir disso, vem a sua análise. E aí, você, enquanto sujeito histórico, aí, estudante, informação, né? Como que este problema afeta a sociedade? Quais então os problemas? Quais são os malefícios, os prejuízos, tanto para as mulheres quanto para a sociedade de uma forma geral, quando a violência contra a mulher persiste, tá? E, bom, então é isso. Então, lembrando, ó, este desenvolvimento aqui, segundo e terceiro parágrafo, eles dizem respeito à sua primeira opção, se você escolher falar do problema, apresentando a causa para este problema, né? E a causa, no caso aqui, já tem nome, que é a sociedade patriarcal, tá? No caso de você escolher a segunda opção, de você discutir essa questão, né, a partir das consequências, analisando as consequências, como é que você vai fazer isso? No segundo parágrafo, você vai narrar um caso de violência que tenha tido repercussão nacional. Isso é importante, tá, gente? Quando nós temos aí exemplos, porque isso aqui é exemplificação, né? Lembrando que o trecho narrativo ele deve ser resumido, tá certo? Ele deve ser resumido, tá? Lembrando, né? Não pode, pode haver, não é interessante que haja a predominância, né, que o parágrafo inteiro seja escrito. Não, isso não é legal, que você escreva um parágrafo inteiro só narrando o fato, dando detalhes do fato, tá certo? É interessante que você teça comentários a respeito daquele evento ali que você está narrando, tá certo? E no terceiro parágrafo vem a análise mais detalhada, tá? Então, aqui nesta análise, ó, analise o problema exemplificado no parágrafo anterior, tá? Aí aqui você pode colocar consequências desse tipo de comportamento ou as causas que podem ter levado a acontecer. Enquanto lá veja que interessante, ó. Quem escolher a primeira opção não vai tratar vai analisar somente a causa, que já foi, essa causa apareceu já lá na tese, né? Na segunda opção, como aparecem essas consequências, você vai dar um exemplo de caso, né, violento que tenha acontecido aqui, né? Como você vai exemplificar um exemplo, você vai apresentar um exemplo já de consequência do problema, seria interessante aqui então mostrar o final, né, a consequência da consequência, sabe? Então, aquele caso de violência que você está narrando ali, que você mesmo comentou, que traz muitos prejuízos, que trouxe muitos prejuízos para a pessoa, ou que traz muitos prejuízos para a pessoa, para a sociedade, por causa disso, disso e disso, aqui você pode apresentar o resultado disso, tá? Não deu em nada? Você pode citar a Lei Maria da Penha? Será que esse caso que você narrou aqui, ele, de certa forma, esse evento violento foi punido de alguma forma? Como? Tá? Então, você pode apresentar o resultado, né? Como eu falei, a consequência da consequência, o resultado do que você narrou aqui e analisar. Lembre-se disso, tá? Esse resultado que você está apresentando do problema que você narrou, você acha que foi justo, que houve justiça? Por quê?
Você acha que deveria ter sido diferente? Por quê? Tá certo? Então veja que no caso da segunda opção, ó, onde que entra, Paulo? O repertório sociocultural, porque é obrigatório só o repertório sociocultural. Aqui eu pedi para colocar, né, a partir de uma citação, e aqui eu não pedi para colocar, mas é importante sim colocar, né? Lembrando que o repertório sociocultural não é necessariamente a citação de um argumento de autoridade, né, gente? A gente tem que se lembrar disso, tá? Você pode narrar. Quando eu falo aqui, ó, narre um caso de violência que tenha tido repercussão nacional, seria interessante vocês pensarem mesmo na realidade. Uma outra opção, vocês podem fazer uma analogia deste caso real com algo fictício, com algo representado no cinema, por exemplo, ou na novela. Certo, isso é repertório sociocultural, né? O repertório sociocultural diz respeito a qualquer referência que você faça que utilize as diversas áreas da sociedade, né? As diversas áreas do conhecimento, né? A ciência em si, a filosofia, a arte, aí dentro da arte você tem a música, o cinema, tá? Então, lembrando que o repertório sociocultural, ele é obrigatório no Enem, tá certo? Então, aqui na segunda opção, eu não escrevi, mas você que está assistindo a esse vídeo, se você escolher, você tem que fazer uma ponte aí, né? Eu acho mais fácil de fazer no terceiro parágrafo, mas você pode fazer no segundo também, né? De repente, fazer essa analogia de um caso da vida real com um caso na ficção e depois analisar o caso real aqui no terceiro parágrafo, tá certo? Basicamente é isso, tá? Bom, a conclusão, né, não tem muito o que dizer, na verdade não tem nada a dizer, é o de sempre, tá certo? Você vai propor uma intervenção que esteja relacionada ao que você discutiu, não se esqueça disso, tá certo? Senão não tem, você não atinge a nota máxima na competência 5, tá? Outra coisa que ainda é muito comum, né? A gente perceber erros aqui, ó, na questão dos elementos. Vocês não podem se esquecer, né? Qual é a ação concreta, tá? Tem que ser ação concreta, algo que pode ser realizado. Quem é que vai executar esta ação, de que forma e para quê, com qual finalidade. A finalidade é a coisa mais simples. E é importante o detalhamento, tá? Imaginem que vocês façam parte de algum órgão social que vá executar essa ação, tá? De que forma que vocês vão fazer isso? E essa forma, ela deve ser detalhada, ou a ação ela é descrita, né, de forma detalhada, tá? Então, ou a ação ou o modo de forma detalhada, de forma detalhada, daí vocês vão conseguir a nota máxima, ok? Bom, não me canso de pedir, né? Se você gostou, se você acha que essa aula é útil, que esse projeto de texto é interessante, por favor, siga-me aí nas redes sociais e compartilha este vídeo com quem você acha que vai gostar ou para quem você acha que vai ser útil, ok? Um grande abraço.